Eu queria aqui chamar a atenção para um assunto que me inquieta. E eu acho que inquieta uma parcela importante da sociedade. O Brasil antecipou o processo eleitoral, não é em um ano. Nós estamos em eleição desde 2018. Em 2018 a gente teve eleição e a gente continua em eleição. Aí começou um governo, mas a gente continua em eleição. Desde então. O presidente é candidato o tempo inteiro. Aliás, se comporta mais como candidato do que como presidente. E o tempo todo mundo candidato e uma confusão e tal. E uma parte da sociedade está satisfeita com o cardápio que está aí. E é curioso, você olha as estatísticas, as pesquisas, claro, lembrando sempre que as pesquisas partem do seguinte princípio: em quem você votaria se a eleição fosse hoje, não é hoje. Então hoje as pessoas falam os nomes que estão aí hoje. Sabe-se lá que nomes a gente vai ter amanhã, em outubro de 2022. A gente imagina que não vão ser muito diferentes. Todos os estudiosos, todos os especialistas, todos os políticos dizem os nomes são os que estão aí. Não imagine que surgirá um ET que fale phone home e entre no meio da eleição. Esquece, besteira. São os caras que estão aí. Então uma parcela importante do eleitorado, eu não vou aqui reproduzir números, porque alguém vai dizer, você está pegando uma pesquisa defasada, ou você pegou o instituto tal e o outro instituto é mais confiável. Esquece os institutos, não estou nem aí. Mas a gente tem um candidato que está em primeiro, que é o candidato do PT. A gente tem um outro candidato que está em segundo, que é o candidato presidente da República. Então, de um lado, você tem um ex-presidente que comandou o governo do Mensalão, que comandou o governo do Petrolão, em torno de quem se deu a Lava Jato, que foi condenado, que foi preso, que ficou na cadeia um tempão, que foi reabilitado por erros jurídicos, por um sistema de justiça que é pirado. 6 anos depois da condenação, descobrem que ele não poderia ter sido condenado da forma como foi condenado, sem que tivesse sido absolvido. Dirá que foi absolvido, mas o discurso político comporta qualquer coisa. Um partido, o PT, que colocou a Dilma no poder. Ela quebrou a Petrobras, destruiu o sistema elétrico. E ele está em primeiro lugar. E em segundo lugar, um negacionista que não usa máscara, que tem parente cheio de rachadinha, investigado também por rachadinhas no seu próprio gabinete. Um ministério pífio, um ministro da Economia amalucado, um ministro da Educação... ali parece que tem uma caveira de burro mesmo enterrado naquele ministério. O Ministério da Saúde completamente perdido. Aquele general Pazuello, um horror, um desserviço. Atrasamos o processo vacinal. Crise institucional. Demonstrações de aversão à ciência. E está em segundo lugar. Um e outro. E um pedaço importante da sociedade, não desprezível, acima de 30%, olha para isso tudo e diz, nós precisamos de outro nome, não dá. Não vamos poder ir para o ano que vem com Lula e Bolsonaro. Nós não queremos outro nome. Então a sociedade avançada quer uma opção. Quando eu falo opção, é opção com chance, porque em 1989 nós tínhamos 22 candidatos, pô. Não é, isso nós sempre tivemos um monte. Aliás, na eleição do Fernando Henrique foram 9. Nós estamos falando uma terceira via, mas nós já tivemos terceira, quarta, quinta, sexta, 22 vias. Tudo sem chance. Aí essa eleição a gente tem o Ciro Gomes, para quem o mundo é resultado de uma conspiração de 2 pessoas contra ele. 2 pessoas se encontraram, foi assim construído o mundo. Adão e Eva se encontraram, vamos conspirar contra quem? Não é nem contra a cobra, nem contra a maçã, é contra o Ciro. Então, desde então, o mundo conspira contra o Ciro Gomes, é assim que ele age. Na outra ponta, o que a gente está vendo no PSDB, que é o que me fez trazer esse assunto aqui hoje. É inacreditável. O PSDB, que defende a terceira via, Débora, olha o que aprontou essa semana. O governador João Dória vai a um programa de televisão e chama o Aécio Neves de covarde. Ele já chamou o Bolsonaro de covarde, o Lula de covarde, o Hitler de covarde, o Trump de covarde, o Maduro. Não, ele chamou o Aécio Neves do partido dele. E por que ele chamou o Aécio Neves de covarde? Porque o Aécio Neves foi à votação do voto impresso e de forma covarde, diz o João Dória, simplesmente não votou, se absteve.
Ou seja, não disse sim nem não, ficou lá quietinho para marcar a posição. O Aécio Neves, que foi candidato a presidente da República e perdeu para Dilma, chamou o Dória, respondeu o Dória de desqualificado e oportunista. Veja, ele não chamou o Bolsonaro de desqualificado, não chamou o Lula de oportunista, o Maduro, o Hitler, o Trump, o Marte. Não, ele chamou o Dória de desqualificado e oportunista e alguém que tenta comprar apoio no PSDB. Comprar apoio. Quer dizer, quem é que compra? Quem usa o quê? Dinheiro para sair candidato. Falta dimensão e caráter para lidar com o projeto nacional, disse o Aécio Neves. Ele, Dória, no seu fetiche de ser candidato. Bom, te pergunto, ouvinte querido, ouvinte querida, terceira via, se os caras não conseguem se entender dentro do próprio partido, durante a fase de prévias em que se encontra o PSDB, para escolher um candidato que seja o candidato da União, como é que o PSDB pode pleitear lançar um candidato da União, se ele, PSDB, é essa coisa esgarçada, onde há discórdia. E aí ele xinga o Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique fez foto com o Lula, até porque o Fernando Henrique não tinha nada que fazer foto com o Lula, fez foto com o Lula, e aí disse que se não tiver um candidato deles, ele vai com o Lula, e entre o Dória, entre o Bolsonaro e o Lula, ele fica com o Lula, quer dizer, já antecipou o segundo turno, nem o candidato dele foi escolhido, ele já está antecipando o segundo turno. Aí você olha isso, e quando em 2001 o PSDB tinha que escolher o nome para a sucessão do Fernando Henrique Cardoso, era uma briga também entre o Tasso Gereissati e o José Serra. E agora também o Dória aproveitou nessa mesma entrevista e disse que o Tasso não era mais candidato nas prévias. O Tasso disse que era candidato. Aí o Dória pede desculpa. Veja isso. A sociedade é mais avançada que os políticos. A sociedade quer uma terceira via. A vanguarda política é a vanguarda do atraso. Os políticos brigam e não conseguem apresentar uma terceira via. Na segunda-feira, participei de um evento no Secov de São Paulo. Lá estava o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que é um gênio da análise política e tal. E nós participamos de um painel. O Rodrigo Pacheco é o nome que o Gilberto Kassab quer como terceira via. Até brinquei com o Kassab enquanto falava o Rodrigo Pacheco, quando ele começou a fazer a chamada nominata, em que ele cita todo mundo que estava lá, faz de uma forma tão elegante. Eu falei, será que pela nominata a gente já consegue identificar alguém que pode ser candidato? Se sim, tá aí um nome que pode ser candidato. Ele riu, etc. Então, brincadeira. Mas ele aposta no Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco não tem a rodagem do Lula, não tem a rodagem do Dória, não tem a rodagem do Aécio Neves, não tem a rodagem do Tasso. Foi deputado. Mas é um personagem novo. E 2018 foi a eleição do novo. Então ele precisa ser o novo com experiência. Ele tem experiência, é presidente do Senado, evidente. Mas será que até lá um nome como Rodrigo Pacheco, que quando a gente fala o nome do Rodrigo Pacheco, alguns não lembram do rosto. Os que olham para o rosto perguntam, quem é esse? Fala, é o Rodrigo Pacheco. Então é um desafio. Fala bem, tem equilíbrio, perto do Arthur Lira, dá um show. De fato, é um nome muito qualificado. Agora, vai dar tempo de um nome como esse disputar com o Lula? Disputar com o Bolsonaro? O Lula e o Bolsonaro, cada qual, eles dividem quase 2/3 dos votos. Aí sobra 1/3 de gente que quer um nome. Quem não tiver, e o próprio Kassab disse isso na palestra, quem não chegar a 25% já não vai conseguir roubar o lugar de um desses dois. Será que o Rodrigo Pacheco vai conseguir chegar a 25% das intenções de voto? Será que o Dória vai conseguir? O Ciro Gomes tem uma barreira na esquerda que é o Lula, não dá para ele crescer para a esquerda. Crescer para o centro é um negócio desafiador também, não é uma coisa muito fácil. O João Dória, para a direita, não tem como ir porque tem o Bolsonaro. Para a esquerda tem o Ciro. E aí? Será que nós estamos condenados à disputa entre o candidato
do Mensalão, do Petrolão, da Lava Jato, da Dilma, né? E o candidato do negacionismo, da rachadinha, ou eles vão se reinventar e vão se reapresentar. O Lula, em 2002, fez a carta ao povo brasileiro para tentar mostrar que ele não era aquilo que as pessoas pensavam que ele era. O Bolsonaro não fez carta ao povo brasileiro nenhum. E ele tem algo a explicar, que é aquele candidato que dizia que ia mudar tudo, que ia reinventar a política, que ia se afastar dos políticos tradicionais, se abraçou o Centrão como alguém que está se afogando se abraça a uma tábua na água. E esses são os dois candidatos que estão em primeiro e segundo lugar com muita musculatura. Um com o dono da máquina, o outro com o dono do recall. Quem não lembra do governo Lula? Todos os nascidos a partir de 1985 no Brasil, são 55% dos brasileiros, votaram pela primeira vez. Quem nasceu em 1985, né, fez 16 anos em 2002, votou pela primeira vez. Aliás, fez em 2001, mas só pôde votar na eleição de 2002. Votou pela primeira vez numa eleição ganha pelo Lula. Os nascidos da estabilidade política, 1994, atingiram os 16 anos e puderam votar pela primeira vez em 2010. E votaram num candidato do PT. Claro, houve quem votou contra, mas todo mundo conhece a vida com o PT. Então, isso é uma força muito grande que o Lula traz, muito grande. E o presidente Bolsonaro tem uma força muito grande. Como é que vai surgir a tal da terceira via? Um nomão? O que o Rodrigo Pacheco pode fazer? O que o Dória... O Dória, ele tem a vacina e o pessoal não compra. Não é que ele não compra a vacina. Não aceita o nome dele. É um desafio grande. Todos os candidatos dizem, no entanto, o seguinte: olha, essa é a fase em que a gente fica numa exposição livre, desorganizada, sem o partido, sem o controle partidário. A hora que surgir os partidos, os nomes vão poder brilhar mais. Vamos ver o que vai acontecer. Só queria deixar aqui registradinho que a sociedade parece mais avançada do que os políticos, porque eles cobram a terceira via, prometem a terceira via, mas onde há dois, eles estão brigando. Eles não conseguem se entender. É uma coisa patética ver o processo político, que é uma grande negociação, os camaradas não conseguem negociar. Então, a negociação, e a certa altura o Kassab foi perguntado sobre isso na palestra que a gente deu no Secov, foi perguntado e ele disse o seguinte: a escolha do nome se dará pelo eleitor, ou seja, cada partido vai lançar o seu nome como sempre lançou, dificilmente vai haver uma concertação em torno de um nome só e o eleitor é que vai escolher. Vamos ver se a gente vai ter a polarização PT-Bolsonaro ou se a gente vai ter uma novidade. Por enquanto, essa polarização dentro do PSDB, polarização Dória-Aécio, Dória-Tasso, Tasso, não vai chegar a lugar nenhum para oferecer uma terceira via.